Irmãos, eu preparei uma palavra aqui junto com 2 ajudantes. Estava vindo para cá, que eu fui pregar em Guarulhos. O Gabriel Gomes e o Marcos me ajudaram a preparar essa palavra no carro. Mas eu vou resumir ela no último ponto, no último personagem. Preparar esse ambiente de glória aqui. Sabe, irmãos, o tema da nossa Holy Fest é identidade. E na madrugada, na vigília, eu falei um pouco sobre a nossa identidade coletiva. A importância de você reconhecer quem nós somos, o grupo geral que nós somos, da onde nós fazemos parte. Mas agora eu quero compartilhar com você um outro aspecto da identidade, que é a sua identidade particular. E qual que é o grande problema, a grande chave, a grande questão que muitos jovens não conseguem romper e avançar? É que eles têm uma identidade fragilizada, eles têm uma identidade machucada, e a vida proporciona muitas feridas para nós, principalmente para os jovens. Talvez você foi um jovem que cresceu sem o pai, um jovem que cresceu sem a mãe, um jovem que viveu numa casa com muitas necessidades financeiras, ou numa casa que até tinha condições financeiras, mas faltava afeto. Você é aquele tipo de jovem que fala: meu pai me deu muitos presentes, mas nunca me deu um carinho. E aí você foi amadurecendo, foi crescendo, mas sempre que nós chegamos ao ponto da identidade, você sente como se faltasse algo. Irmãos, a identidade é o ponto principal da construção de alguém. Nós temos esses juvenis aqui. Você crê que eles foram chamados por Deus para uma grande obra? O pastor acabou de dizer que eles são as flechas, né, pastor, que vão ser lançadas aos próximos anos. Daqui a pouco eles vão estar nas nações, servindo ao Senhor, pregando em lugares que nós nunca colocamos os pés. Deus vai enviar vocês para fazer. E, irmãos, não existe dúvida que a próxima geração, ela vai muito mais longe que a gente. Você crê nisso? Eles aqui têm em torno de 12, 13 anos, né? Eu converti com 14, ou seja, eles já estão na minha frente. Olha lá, a pastora converteu com 27, irmãos, eu fui ordenado com 26. Você percebe que Deus sempre vai avançando os tempos? Deus sempre vai nos estendendo a viver coisas ainda maiores. Então, a próxima geração está aqui. E sabe quem que vai formar esses irmãos? Nós vamos formar eles. Você está entendendo? Cadê as líderes kids aí? Vocês têm um potencial desde a infância de estabelecer uma identidade. Eu lembro que uma vez a pastora disse algo que eu achei poderoso demais. Ela falou assim: irmãs, nós precisamos chegar primeiro que o inferno. Eu fico arrepiado só de falar isso, você não fica não? E aí quando você chega primeiro que o inferno, o que você faz? Você estabelece ali uma identidade. E por que a identidade é tão poderosa? Porque a identidade é a base da construção da vida de alguém. Se você for alguém que tem uma identidade fragilizada, você pode até construir coisas grandiosas, mas uma hora isso vai dar problema. É como na construção de um prédio. A parte principal da construção de um prédio são as estacas, as sapatas. É o que prepara a construção do prédio. Então, para você entender, esse prédio aqui, quando ele foi feito para ser um prédio que tem uma construção para 2, 3 ou até 4 andares. Ou seja, a sua base suporta um grande crescimento. Mas se eu construir uma casa que tem base para apenas um andar, se eu construir o segundo andar, o que vai acontecer? Ela vai cair. A identidade é a base. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você tem que ter uma identidade firmada. E aí eu vim conversando com os irmãos no carro para a gente chegar aqui num consenso sobre esse assunto de identidade fragilizada. E nós chegamos até um homem, um grande homem da palavra de Deus, que ele precisou passar por um grande processo de mudança de identidade. Ele precisou abandonar a mão de quem ele era, para agora viver o chamado de Deus. Ele precisou abrir mão das frustrações, das dificuldades e até das conquistas, para agora decidir viver debaixo do propósito eterno de Deus. E esse grande homem que eu quero compartilhar com você é a respeito do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu, se eu não me engano, mais de 25% do Novo Testamento. Foi alguém muito usado por Deus, foi o maior abridor de igrejas até agora da história. Sim, sensacional que Deus fez através da vida desse homem. Foi através da vida de Paulo
que o evangelho pôde chegar até nós, que não éramos judeus. Ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, tem uma pedrinha na coroa do apóstolo Paulo. Por quê? Ele rompeu a porta dos judeus para trazer o evangelho até nós. E lá em Atos 9, conta-se a história da conversão de Paulo. Paulo era alguém que, servindo os judeus, ele ia até os cristãos, que até então eram para eles ali uma seita, e ele ia ali para prender as pessoas, para matar os cristãos. E a Bíblia diz que no meio do caminho, uma grande luz brilhou no caminho dele. E uma voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia fala então que ele caiu ao chão, ficou cego por 3 dias. O Senhor levou ele até uma casa onde ele encontrou um homem chamado Ananias. E ali Ananias foi e aprofundou a respeito do evangelho no coração de Paulo. Ali ele descobriu as primeiras coisas a respeito do Senhor. Ele teve o seu coração como se um véu arrancado, para poder experimentar um novo tempo da parte de Deus. Eu queria ler um texto com você, está lá em 2 Coríntios 12, no verso 9. Quantos aqui sabem que tem um propósito de Deus? Sabe, e você já deve ter ouvido alguém ao longo do tempo que falou assim: será que Deus pode me usar? Já chegou a esse ponto? Será que Deus pode fazer alguma coisa através da minha vida? Eu nem sei falar direito. Eu nem sei me comportar, tudo que faz, eu rio, fico com vergonha, eu rio na frente dos outros. Eu não sei me comportar, não sei falar. Pastor, na hora de abrir a Bíblia eu esqueço os versículos. Como é que Deus pode me usar? A gente profetizou aqui nos irmãos que eles vão ser flechas lançadas às nações. Aí falou assim: pastor, não sei nem falar inglês. Como que eu vou pregar para outra nação? Eu não sei nem viver sem minha mãe. Se ela não pôr comida no meu prato, eu não sei nem viver. Qual que é o problema? É quando no meio do chamado de Deus, você começa a olhar para você. Irmãos, quando você começa a olhar para você, você só vai encontrar imperfeições. Você só vai encontrar falhas. Você só vai encontrar pedras de tropeço para que o reino de Deus não avance. Por quê? Você está confiado em você, no que você poderia realizar, mas não pode. Poderia, mas não pode. Ah, Deus, se eu soubesse falar como fulano. Ah, se eu fosse um líder como o ciclano é. Ah, se eu soubesse pregar como tal pessoa. Ah, se eu soubesse cantar no louvor como fulano. Aí Deus me usaria. Não, irmãos. Deus chamou você. Você entendeu o que eu disse? Deus chamou você. Ele queria a sua história. Ele queria escrever algo através de você. Então o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer o que Deus pode fazer através da sua vida. E olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. Aonde, irmãos? Aonde que o poder de Deus cresce? Aonde, irmãos? O poder de Deus cresce naquilo que você não pode fazer. Porque o que você pode fazer, glória é sua. Mas o que você não pode fazer, a glória é de Deus. E o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para uma grande obra. E ele precisava entender isso aqui. Ele precisava entender que era através da graça de Deus que ele poderia ser quem Deus tinha o chamado para ser. O coração dele precisava estar claro de que esse era o chamado de Deus. Quero ler um outro texto. Está lá em Filipenses 3, 4. Sabe qual que era da senhora? Você bebeu nela? É água da bispa, irmãos. Filipenses 3, 4. Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Se existe alguém na face da terra que poderia confiar nas suas habilidades, sou eu. Olha o que ele fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Próximo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
Isso considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, olha isso aqui. O apóstolo Paulo era o cara, ele era o top. Se alguém podia confiar no próprio braço, era ele. Mas aqui ele está dizendo que a hora que ele encontrou quem ele era em Cristo, ele precisou abandonar a mão de quem ele era lá atrás. A mesma coisa com você. O dia que você descobre quem você é em Deus, você nunca mais vai querer ser quem você era. Você entendeu o que eu disse? A hora que você descobrir quem você é em Deus, você nunca mais vai querer ser quem você era. Como é que você descobre isso, Paulo Henrique? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço quem eu sou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. Irmãos, o que é autor? Autor é quem faz. Você quer conhecer quem você é, Gustavo? Conhece quem te fez. Essa é a sua identidade. Sua identidade está nele. Quanto mais você busca Ele, mais você conhece quem você é. Então o apóstolo Paulo julgava-se alguém, mas a hora que ele conheceu a Deus, ele precisou abrir mão de quem ele era. Vamos ler agora 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Irmãos, olha que poderoso isso aqui. No primeiro texto nós lemos Paulo dizendo assim, que se alguém pudesse confiar na carne, era ele. E agora ele está dizendo que se ele pode alguma coisa, ele pode por causa da graça de Deus. Você pode escolher como é que você vai conquistar as coisas na sua vida. Se vai ser pela força do seu braço, ou se vai ser pelo toque do favor de Deus. É isso que nos define. Você crê que Deus pode fazer o quê através de você? Você crê que Deus pode te usar? Você crê que Deus pode te levar a viver o que você não pode fazer? A falar em lugares que você não poderia falar? Quando Deus chama Moisés, no segundo chamado de Moisés, lá no deserto, Moisés vê a sarça, tira o sapato, o Senhor fala do chamado, e ele fala assim, como que eu vou poder chegar na frente de Faraó e falar? Como que eu vou poder fazer isso? Quando Deus chama Isaías, o que Isaías fala? Como que eu vou poder falar? Eu sou um homem de impuros lábios. Quando Deus chama Jeremias, o que ele fala? Como que eu vou poder falar, pastor Adriano? Eu não passo de uma criança. Irmãos, quando Deus te chama, você nunca poderia estar confiado no que você pode entregar a Deus. Mas é o que Ele pode fazer através de você. Você precisa confiar no que você vai ser nas mãos de Deus. Você precisa confiar no que Deus pode fazer com nada como nós. Você entendeu o que eu disse? Você precisa confiar no que Deus pode fazer como um nada como nós. Porque o nada na mão de Deus se transforma em tudo. E foi assim que o apóstolo Paulo abriu mão de ser irrepreensível quanto à lei, para viver dizendo, se eu faço alguma coisa, faço pela graça. Esse é o chamado de Deus para nós. Irmãos, antes da gente orar, encerrando, queria ler um último texto. 2 Timóteo 4, 6. Aqui já é o final da vida de Paulo. Ele tinha sido chamado lá no caminho de Damasco, ele tinha tido uma revelação, tinha tido encontro com o Senhor, depois ele descobriu que precisava depender da graça, e assim o apóstolo Paulo viveu toda a sua vida por conta de um chamado. Enquanto nós orávamos pelos juvenis aqui, Deus falava no meu coração, ore declarando que eles não vão se perder, vão viver todos os seus dias para o Senhor. Irmãos, esse é o testemunho mais poderoso que alguém pode ter. Eu nunca precisei experimentar o mundo para perceber que não é lá que eu quero viver. Você está entendendo? E olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Irmãos, aqui, estava falando para os meninos no carro. O apóstolo Paulo estava preso na cadeia em Roma, no corredor da morte, esperando o pastor Felipe, a espada passar na garganta. E aí ele escreve seu último registro. Olha o que ele fala. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui ele está se despedindo. Ele está dizendo suas últimas palavras. Sabe, uma pessoa quando está no corredor da morte, antes dela morrer, um dia antes dela morrer, a lei determina que ela tem liberdade para pedir o que ela quiser.
de comer. É a última refeição de alegria. E aqui eu imagino o apóstolo Paulo fazendo o seu último pedido para alguém, dizendo as suas últimas palavras. Sabe, nós percebemos que as últimas palavras de alguém são as palavras mais importantes da vida dela. Mesma coisa que eu chegasse para você e falasse assim, ó, você vai morrer amanhã. O que você teria de deixar para o mundo? Você queria falar o que para as pessoas? Foi isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu. Ele está dizendo, o tempo da minha partida é chegada. Vai para o próximo texto. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E agora eu guardo a minha fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui chamado por Deus. Não, glória a Deus, né, irmãos? Quem aqui foi chamado por Deus? Só que você sabe que não basta ser chamado. Você tem que viver pelo chamado que Deus colocou no seu coração. Você ouviu o que eu falei? Você tem que viver para o chamado que Deus colocou no seu coração. E eu vivo quando? Eu vivo o meu chamado todos os dias. Eu vivo a minha vida posicionada para esse chamado. E aqui ele está dizendo, eu completei a carreira, eu fiz tudo o que Deus me chamou para fazer. Irmãos, isso aqui é muito perigoso na vida de alguém. Existem muitas pessoas que elas não vivem o chamado de Deus. Elas vivem o que as pessoas colocam para ela ao longo do caminho. Talvez você é um jovem, converteu, está aqui cheio, apaixonado, amando viver a vida da igreja. Aí alguém chega para você e fala assim, quero ver quanto tempo isso vai durar. Teve um irmão que converteu há uns anos atrás, e aí ele era servo no culto. E antes de vir para o culto, a pessoa que ele morava falou assim para ele, sabe por que a igreja te trata bem? Porque você é uma mão de trabalho gratuita. Você vai para lá, limpa o banheiro, arruma a cadeira, por isso que eles te tratam bem. E aí o irmão veio todo acusado, por quê? Isso é a voz do diabo tentando fazer com que você não viva para Deus. Isso é a voz do diabo tentando entupir o seu coração de viver o propósito de Deus. Irmãos, imagina alguém que abriu mão de viver o propósito de Deus por conta da opinião alheia. O dia que ele chegar no céu, ele nunca vai poder falar isso aqui que Pedro falou, que Paulo falou. Completei a carreira. Por que você não completou a carreira? Ah, é porque fulano falou que não era para me liderar. Ah, é porque ciclano falou que eu não devia envolver com a igreja. Ah, é porque Beltrano disse assim, que eu era novo demais para servir a Deus. Nós não somos esses, amém, irmãos? Fala assim, eu vou completar a minha carreira. E aí ele conclui, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua volta. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu estou indo para a glória. Tudo que eu podia viver nessa vida para Deus, eu vivi. Eu me entreguei. Eu me entreguei sem reservas. Irmãos, o chamado de Deus para você não é tipo assim, igual o faraó falou para Moisés. Vai lá, serve seu Deus de final de semana, segunda você volta. Não é vai lá, oferece suas coisas a Deus, depois vem viver a minha vida. Sabe, o chamado de Deus para você é tudo. Deus não quer só uma parte do que você pode dar. Deus não quer só seu domingo. Deus não quer o seu sábado. Deus não quer ali 1h30 para liderar uma célula. Deus quer a sua vida. Tudo o que você tem. E quando eu digo isso, eu não digo que você não vai ter uma carreira, porque você vai ter uma carreira bem sucedida, amém? Eu não digo que você não vai casar e ser feliz, você vai casar e ser feliz, amém? Eu digo que tudo o que você fizer, você faça para a glória de Deus. Você faça para glorificar quem é Deus, para mostrar para as pessoas quem é o Deus que você serve. Alguém pode dizer um glória a Deus por isso? E olha só a que ponto ele chega, irmãos, que a coroa da vida não está reservada só para Paulo, mas para todos que amam a volta do Senhor, para todos que vivem a carreira que lhe foi proposta. Irmãos, em Jeremias 1, a Bíblia conta assim que o Senhor chamou Jeremias. E ele disse assim, como que eu vou poder falar, Deus? Eu não passo de uma criança. E aí o Senhor fala para ele, olha Jeremias, antes que você nascesse no ventre da tua mãe, eu já tinha te constituído profeta às nações. E quando eu mandar, você vai. E quando eu falar para você fazer, você vai fazer. E as coisas vão acontecer. Esse era o decreto de Deus para Jeremias.
Mas sabe qual que é o decreto de Deus para nós, segundo Efésios? É que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos elegido nele. Irmãos, antes que a terra existisse, Deus já tinha planejado você. Eu estava dando aula no seminário essa semana e eu dizia para os irmãos que o propósito de Deus é maior que você. E eu fico aqui na minha teologia, Renan, pensando que Deus pensou numa história. Deus pensou numa carreira, pastor Felipe. Pensou num propósito de vida. E depois de ter pensado nisso, Ele pensou em você. Ele não te criou e pensou no que você faria. Ele criou o seu propósito e te criou para isso. Sabe qual dia você vai ter uma identidade firmada, clareza, convicção de quem você é? É quando você se entregar para viver o propósito de Deus. É quando você decidir viver os últimos dias da sua vida para o Senhor. Porque você sabe que daqui para frente são os últimos dias, né? Daqui para frente você está vivendo os últimos instantes da sua vida. Alguns aqui já passaram da metade da vida. Você sabia disso? Alguns de nós já estamos caminhando para os últimos segundos. Mas você precisa entender uma coisa: que os últimos dias da sua vida sejam para engrandecer o nome de Deus. Porque uma carreira foi proposta para você. E essa carreira é proposta para quem tem uma identidade firmada, não uma identidade fragilizada. Irmãos, quando nós fazemos uma Holy Fest, uma vigília, uma conferência, a nossa intenção não é unicamente tirar você do carnaval, você sabia disso, né? Nós não estamos fazendo isso aqui só para você não ir pular lá no bloquinho, Jorge. Não é por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo porque nós estamos te preparando para um futuro ainda mais poderoso. As palavras que Deus tem depositado no seu coração nesses dias, elas vão funcionar como arma, para que você volte lá para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu emprego, para a sua família, e você possa viver quem Deus te chamou para ser. Que as pessoas possam olhar para o seu rosto. Elas não enxerguem mais você, mas elas enxerguem alguém que decidiu viver por um propósito. Você já conversou com gente apaixonada? Já, irmãos? Tem alguém apaixonado do seu lado aí? Como é que o apaixonado faz, pastor Felipe? Ele só fala da pessoa. É ou não é? Não, você tem que conhecer ela, pastor. A hora que ela entra assim, ó, parece que tem alguém com ventilador. O cabelo dela faz assim, ó. O olho dela brilha. Quando ela fala, parece que está passando seda no meu ouvido. Eu amo ouvir ela. E o apaixonado fala tanto daquilo, você quer conhecer a pessoa. Porque é apaixonado. É igual quando você conhece alguém que faz uma coisa diferente na vida. Tipo, vamos imaginar alguém que é lá da torcida do Corinthians, lá, da Gaviões da Fiel. É, de vocês mesmos que eu quero falar, de vocês mesmos. Ó, o time deve 1 bilhão, devendo, vai cair pra Série B no Paulista. Tá uma porcaria, não. Mas presta atenção aqui. Presta atenção, você vai me entender. O time tá mal, você tem que confirmar. Para quem teve Ronaldo Fenômeno e agora tem o Yuri Alberto, vocês estão mal pra caramba. Mas por que vocês lotam o estádio? Por que vocês compram a ideia do time? Porque vocês são apaixonados. Mas você tem que entender uma coisa. Mais apaixonado do que você é pelo Corinthians, você tem que ser pelo Senhor. E mais empolgado do que torcer para o Corinthians, você tem que ser empolgado para servir ao Senhor. E é com base no que deve ser essa empolgação? Você vai lá no estádio do Corinthians, o time ruim, a torcida, 90 minutos cantando. É assim ou não é? 90 minutos. A mesma coisa tem que ser a sua fé. Vão ter dias que as coisas não vão estar boas. Vão ter dias que vão faltar recursos. Vão ter dias que vão faltar palavras. Vão ter dias que vai faltar ombro amigo. Mas o que não pode faltar? É a convicção de quem foi chamado. Deus, eu não tenho mais nada. Só tenho a lembrança que um dia o Senhor me chamou. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo estava ali na cadeia, esperando por alguns minutos, a espada ia passar no pescoço. Mas feliz, convicto, viveu os últimos dias da vida dele para o Senhor. E eu tenho certeza que você não tem dúvidas que valeu a pena viver para o Senhor, não viveu, irmãos? Nós estamos aqui porque Ele decidiu ser convicto até o final. E sabe qual que é o mistério? É que existem pessoas que vão ser alcançadas porque você decidiu ser convicto.
Existem pessoas que vão ser tocadas por Deus, porque você decidiu não abrir mão do chamado. Pode ter sido um caminho difícil? Pode ter sido, mas você decidiu insistir. A gente vê aqui a vida dos nossos pastores, o pastor Fernando e a pastora Cris, largaram uma vida de empresário em Goiânia, cada um com seu carro, né, pastora? Toda quarta-feira a senhora almoçava onde? No shopping, a melhor feijoada de Goiânia. E aí ela veio para onde? No ABC, irmãos. Um carro, um Uno, né, pastor? Que quase pegou fogo. O salário reduzido mais da metade. Ainda atrasou, né, pastor? Mas o que fez, irmãos? Permanecer. A convicção de um chamado. A clareza de que era Deus quem os tinha chamado. E o que o apóstolo Paulo escreveu por diversas vezes? Que aquele que nos chamou é aquele que vai nos capacitar. Que aquele que nos tirou de onde nós estávamos é aquele que vai enviar os recursos. Então qual que é o nosso papel na história? O nosso papel é responder ao chamado de Deus. Sabe, você como jovem, como adolescente, como juvenil, entenda uma coisa, um princípio no seu coração. Esses são dias que você deveria apenas levantar e seguir a voz do Senhor. Todo o resto da sua vida vai ser abençoado por conta dessa escolha. Vocês serão felizes, vocês serão prósperos, vocês terão grandes ministérios. Mas a primeira coisa que vocês precisam aprender a valorizar é de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Sabe que vocês nunca se esqueçam disso. Vão ter dias que as propostas vão aparecer. Vocês vão apaixonar uma hora. Uma hora o coração de vocês vai querer estar com alguém. E se não for o tempo de Deus, rejeite isso. Sabe, muitas pessoas vão querer chegar para implementar ideias na cabeça de vocês. Mas a cabeça de vocês tem que estar firmada em um lugar. Firmado na pessoa de Cristo. Se vocês querem viver até os últimos dias para o Senhor, estejam dispostos a rejeitar toda e qualquer proposta do inimigo. Eu queria que vocês colocassem de pé. O Senhor nos chamou para ter uma identidade firmada, para ter uma identidade convicta, ter uma identidade clara.